Oi, gente, tudo bom? Ficou para mim um papel de contar para vocês como é que é um dia na vida de um engenheiro num escritório de vendas. Como a Ju falou e a Carol falou, é muito comum as pessoas acharem que aqui em São Paulo a gente só tem vendas, a gente só tem outras áreas que não engenharia. A gente não faz as mesmas coisas que a Camila faz com Search, mas a gente trabalha muito com os anunciantes, principalmente os grandes anunciantes que a gente tem aqui no Brasil. E, para isso, a gente tem um time dedicado de engenharia que trabalha somente com os maiores clientes do Google. E esse é o meu papel. Quando você vê lá Ad Solution Engineer, bom, isso quer dizer o seguinte, quer dizer duas coisas. Primeiro, que a gente é um time de engenheiros aqui, e depois que a gente só tem nomes legais aqui no Google, né? Tipo assim, não tem um nome normal. A Judu, ela é Brand Specialist, eu sou Ad Solution Engineer. Fica super legal no cartão de visitas. Só que, bom, eu quero contar essa história de como é um dia normal para um engenheiro, se é que cabe isso aqui. Só que eu sou péssimo para contar a história. Então, o que eu queria fazer é fazer uma coisa que eu sei fazer bem, que é ler quadrinho. Então, ao invés de eu contar uma história para vocês, eu vou ler um quadrinho para vocês. Tem alguém que quer ser candidato aqui para ser voluntário, para ser parte dessa história? Para ser, tipo, o personagem da história? Tem duas pessoas, mas... Bom, para vocês não brigarem, eu vou ser o personagem da história, então. Olha aí, que beleza. E, bom, para ser uma história bacana, a gente tem que me transformar em quadrinho. Então, vamos lá, vamos virar quadrinho agora. E toda história em quadrinho bacana, você tem que ter um super-herói, e o super-herói tem que ter um símbolo legal também, né? Então, a gente vai fazendo os pré-requisitos primeiro. Então, vamos lá, o ASC... Eu não tenho a musiquinha. Alguém tem a musiquinha do Super-Homem aí para tocar? Bom, então vamos começar. Como é que é o dia um dia na vida do ASC, né? O dia na vida do ASC começa muito, muito cedo. Então, eu começo com o ASC dormindo e encontrando o seu arquirrival, que é o despertador. Então, depois do despertador, o ASC faz o quê? Ele continua dormindo. Só que do outro lado, né? Porque estava cansado. O despertador lembrou que o ombro já estava doendo de dormir de um lado. Então, a gente acorda, vem para cá e chega no Google. Essa entrada vocês conheceram, né? E, como todo Googler, o que o ASC faz primeiro no dia é comer. Cara, no Google a gente come muito. A gente come e joga videogame. Eu podia contar assim a história, mas vamos mudar um pouquinho. Vou dar uma floreada na história. Então, a gente vai tomar um café da manhã. Aqui tem um café da manhã super bacana. E depois começa o dia com algumas reuniões, com algumas interações. O que é importante saber sobre o papel do ASC é que a gente é um time de engenheiros que também trabalha com pessoas. É uma coisa que assusta um pouco os engenheiros, assim, ter que lidar com pessoas, entendeu? Você tem que sair de trás do computador e falar com as pessoas. Então, a gente lida muito com os clientes. A gente tem esse papel para fora da empresa. E, por conta disso, a gente acaba tendo bastante reunião. E, geralmente, a gente tem algumas reuniões muito legais no time. Tá? Então, nosso time... É um time só com pessoas famosas. Estão vendo ali? Meu chefe é o Batman. E eu podia mostrar uma foto depois dele aqui, eu vou mostrar para vocês. Bom, e a gente tem algumas reuniões de time, e essas reuniões de time são muito legais, porque o time é bastante diverso. A gente está falando de pessoas do mesmo time que estão em vários países diferentes. Então, é super legal entrar na primeira reunião de time aqui no Google e descobrir que tem um cara que faz a mesma coisa que você, está no mesmo time, e que está na Argentina, que está no México, que está nos Estados Unidos, que está na Itália. Acho que nas minhas primeiras semanas eu tive uma reunião que foi à noite, porque o cara estava na Austrália. Isso é bem bacana de descobrir, porque é uma diversidade bacana e gente muito, muito inteligente. Gente muito boa, como a Carol falou, que vocês buscam trazer para a gente aqui. E algumas dessas reuniões são bem, bem legais, porque tem algumas reuniões que a gente tira os chefes. Ficam só os engenheiros mesmo. E isso é bem bacana, porque a gente consegue fazer as coisas que divertem a gente, que é conversar sobre os projetos que a gente fez e códigos bacanas que a gente conseguiu escrever, e coisas que foram do nosso trabalho e que divertiram e que podem ser úteis para outras pessoas. Então, é uma maneira bem bacana de colaborar e juntar esse tanto de cabeça para ter umas ideias boas. E a gente também tem reuniões com os clientes. Então, o ASC ele vai atrás dos clientes para poder conversar com eles. Porque o nosso papel é tentar trazer para esses clientes maiores, esses clientes que têm um investimento bacana com a gente, coisas que o Google não faz para mais ninguém. Porque a gente trabalha com escala. O Google faz produtos que servem para todas as pessoas.
Só que, em alguns pontos, existem alguns anunciantes, alguns dos nossos clientes, que precisam de ir um pouquinho mais, que precisam ir além disso. E a gente precisa ir atrás desses clientes para descobrir o que são essas coisas. E, às vezes, para contar para eles que eles podem ir além. Entendeu? Para mostrar para eles alguns caminhos que eles não sabiam que existiam antes. Certo? E aí, depois, a gente se disfarça de novo de Googler, veste o óculinho e vai almoçar. Porque, como eu falei, a gente só almoça e joga videogame. Então, está aqui uma parte do time. A Judu está ali no fundo. Ó. Não sei se vocês viram, ela está bem aqui. Ó. Fazendo cara de quadrinho. Então, a gente almoça aqui no Google a maior parte das vezes. E é bem bacana, cara. O almoço é muito bom. Eu não quero assustar ninguém, mas eu ganhei 6 quilos quando eu entrei aqui. Aí depois tem academia, daí você perde de novo. Bom, o que mais? Depois que a gente sai de lá, geralmente a gente vai para Micro Kitchen. Micro Kitchen são esses espaços que nem o que vocês estavam aqui fora. Né? Então, a gente tem algumas comidinhas pequenas, a gente tem um cafezinho, a gente tem um ping-pong, e a gente tem gente que é profissional o suficiente para chamar de tênis de mesa. Tem galera de nível olímpico aqui. Tem uma pessoa. E é onde muitas coisas legais acontecem. Alguns dos melhores projetos que eu fiz aqui dentro começaram numa Micro Kitchen. Porque é um espaço onde Googlers estão por perto um dos outros, estão ali de uma forma informal, descontraída, e muitas vezes você está trocando uma ideia com alguém e surge uma ideia para um projeto. Ou você descobre que alguém está trabalhando uma coisa parecida com você e vocês podem colaborar. E isso é muito legal. Eu já consegui fazer alguns projetos assim, e é bem bacana saber que a empresa tem essa pegada assim, de ter um ambiente onde você pode relaxar e que você pode também produzir alguma coisa bem bacana ali. Bom, a gente trabalha também. Eu esqueci de contar esse pedaço. Uma das coisas legais desse papel é que a gente, além de ter esse papel de olhar para os nossos clientes, a gente também faz o que diverte o engenheiro, geralmente, que é programar, é fazer código e fazer com que aqueles projetos seus virem alguma coisa significativa e que afetem outras pessoas no mundo. Eu vou contar alguns projetinhos depois para vocês que talvez vocês já tenham visto na rua e que não sabiam que era a gente. E como todo Googler, a gente também tem que defender a imagem do Google. A gente trabalha muito duro para defender nossa imagem e para defender nosso território. E a gente faz isso com armas de brinquedo. Então, a gente tem guerras diárias de Nerf e com alguns mísseis de espuma. De vez em quando, se você estiver passando pelo escritório, você vai acabar levando algum tiro desses na cabeça. Acontece. Bom, eu falei para vocês que a gente faz algumas coisas em código, mas eu queria falar um pouquinho do que são esses projetos. Então, a gente trabalha com algumas coisas, como eu falei, que não são normais para outras pessoas, para outros clientes do Google. Então, a gente faz muito trabalho de automação, muito trabalho de extração de dados para esses caras, e muitas vezes a gente tem que só pegar na mão do cliente e ajudá-lo a fazer alguma coisa, mas muitas vezes a gente põe a mão na massa e desenvolve uma prova de conceito, desenvolve código mesmo para poder resolver esses problemas. Um desses casos é, por exemplo, um projetinho que a gente tem de mobile, e esse projeto começou no nosso time nos Estados Unidos, que a ideia é, se você é um anunciante e está fazendo uma propaganda na TV, muitas pessoas... Quem é que assiste TV com o celular na mão? E com tablet, alguma coisa também vale. Então, assim, o que acontece? Quando você está na frente da TV e alguém faz um anúncio na TV, esse anunciante ele quer que, quando você busque por ele no seu celular, que você está ali fazendo isso na frente da TV, enquanto você estiver deixando de prestar atenção na sua série e no seu jornal para poder buscar alguma coisa no seu celular, ele quer aparecer para você, porque ele acabou de gastar uma grana fazendo isso na TV. Então, um dos projetos de automação que a gente tem é esse, pegar aqueles horários que as pessoas estão na TV e fazer com que eles tenham certeza que eles vão aparecer para os consumidores deles no celular. Tá? Outro tipo de projeto que a gente faz é descobrir tendências. A gente faz muita extração de dados para tentar descobrir quais são as grandes apostas para esses anunciantes e quais são as grandes apostas para o nosso time de vendas. O que eles devem ir atrás? O que as pessoas querem ver? Né? Esse também é um desafio nosso. E agora você pode imaginar que extrair dados no Google é uma coisa complicada, porque tem muito, muito dado. A Camila falou do número de buscas que tem por dia. Vocês têm ideia do volume de dados que é isso? A gente faz outro tipo de automação bacana também, por exemplo, juntar anúncios com clima. Então, se você é, por exemplo, um anunciante que quer vender, sei lá, protetor solar, o clima é importante para você. Saber que está fazendo sol em São Paulo e que não vai chover é fácil, porque é em São Paulo.
Mas em outros lugares, nem sempre. Então, o que a gente faz é assim, projetos de automação para descobrir que tipo de anúncio é o anúncio correto para mostrar para aquela pessoa num dia chuvoso. Qual é o tipo? E se daqui a 1 hora começar a fazer sol? O que você quer mostrar para as pessoas que estão naquele lugar? Então, esse tipo de projeto a gente faz. A gente não aparece muito, porque esse tipo de coisa você não sabe que você está sendo afetado por aquele anúncio porque está fazendo sol. Mas isso acontece aqui dentro. E, para isso, a gente usa um monte de ferramentas e um monte de produtos do Google. A gente usa, claro, muito o AdWords, que é a nossa ferramenta de anúncios. A gente usa muito script. A gente acessa bancos de dados que não existem em mais nenhum outro lugar. Bancos de dados que foram desenvolvidos pelo Google para o Google, o que é bem bacana. Desculpa, eu me empolgo aqui. A gente trabalha com YouTube, a gente trabalha com geração de relatórios, com ferramentas que só existem aqui dentro. A gente trabalha com Analytics, a gente trabalha com Cloud, e a gente trabalha com o que mais a gente achar que a gente precisa trabalhar. Porque se a nossa ideia, a ideia do nosso time é dar um passo além, é ter o desafio de fazer aquilo que o Google não faz para mais ninguém, a gente precisa criar, a gente precisa ter liberdade, a gente usa qualquer coisa que a gente precisa. E é isso, gente. A história do ESI é essa. Obrigado pela atenção de vocês.